Quadro sobre habitação, Débora. Vamos lá falar na preocupação em avaliar o que vai realmente pesar ou não no nosso bolso, Elisa, na hora de comprar um imóvel. Porque muita gente já tem falado aqui sobre a vontade, a determinação das pessoas de adquirir a casa própria. Só que quando você decide financiar uma casa, um apartamento, uma das primeiras coisas que tem que estar em mente é o impacto que isso vai ter na sua renda. Não existe uma renda mínima, por exemplo, para poder conseguir financiar um imóvel. Só que os bancos, eles prestam muita atenção em quanto da sua renda vai ficar realmente comprometido com a parcela desse financiamento. E tem uma regrinha básica que funciona nisso daí. Essa parcela, ela não pode ultrapassar 30% do que o que você ganha por mês, por exemplo. Vamos ver aqui no telão que eu vou mostrar um cálculo aqui, uma estimativa de quem, por exemplo, ganha um salário de R$ 5.000. Você ganha R$ 5.000 e quer comprar a sua casa própria. Qual que é a conta que você deve fazer nesse financiamento? No máximo, 30% desse salário é que vai para a casa própria, ou seja, seria uma parcela então de até R$ 1.500. Assim, ainda sobraria R$ 3.500 para todas as outras despesas do mês. Essa regra, ela protege tanto você quanto também o banco, porque nessa hora evita que você assuma uma dívida maior do que o que você pode pagar ou acabe perdendo a casa por causa disso, porque você deixou de pagar. Só que além dessa regra dos 30%, que eu estou mostrando aqui a estimativa para vocês, você também precisa considerar outros fatores na hora de calcular. Por exemplo, quanto que você pode financiar. Por quê? Tem taxa de juros, o prazo do financiamento que pode chegar a 35 anos, o valor da entrada, o custo efetivo total, ou seja, todas essas despesas que elas vêm junto com o financiamento. E às vezes as pessoas não calculam tudo isso. Os economistas, inclusive, eles orientam que quanto menor a renda, mais atenção a gente tem que dar ao quanto se pode realmente comprometer desse salário com a compra de um imóvel. Então é importante garantir que mesmo com a parcela desse empréstimo, você ainda consiga ter uma vida confortável, né? Não ficar somente trabalhando para poder pagar o imóvel, porque isso vai acabar trazendo problemas para vocês e, claro, trazendo problema financeiro com esses imprevistos, né? Aí você pensa assim, um salário maior eu posso resolver isso, salário mais baixo precisa calcular bem, né? Porque tem que ganhar mais para poder optar por comprometer menos e depende, gente. Depende da situação. Digamos que você quer financiar um apartamento de R$ 300 mil em 30 anos, com a taxa de juros de 6,5%. A parcela ficaria em torno de R$ 1.497,77. Aí você teria que dar uma entrada de 60 mil. Agora, no final das contas, somando os juros e outras despesas, o valor total do financiamento seria de pouco mais de R$ 500 mil. Seria R$ 539.197. Olha só isso aqui, como eu vou mostrar para vocês. Como que ficaria essa pizza, então? Valor financiado 44,5% e só de juros de despesas, mais de 55%. Lembrando que os valores podem variar dependendo do banco, dependendo do seu perfil como pagador. Só que aí, por isso que é importante você fazer as contas direitinho para poder garantir que o financiamento cabe no seu bolso, cabe no seu orçamento, para poder não prejudicar aí o seu planejamento do sonho da casa própria, né? Inclusive, a gente conversou com o Ricardo Teixeira, ele que é coordenador do MBA de Gestão Financeira da FGV, e ele explicou que no mundo ideal, o melhor seria conseguir comprar um imóvel à vista. Pois é, no mundo ideal, né, Débora? Mas como essa não é a realidade, para a grande maioria dos brasileiros, o financiamento acaba sendo uma única opção. Por isso é tão importante manter a parcela do financiamento abaixo dos 30% da renda, para não comprometer todo o seu salário e ainda ter uma folguinha financeira para imprevistos emergenciais. Olha só. O ideal seria, né, se a gente conseguisse fazer uma compra à vista, não podendo fazer a compra à vista, quanto maior a entrada, menor, tá? As menores vão ser as parcelas do financiamento e menor também o prazo que você vai levar nesse financiamento se você já dispôs do dinheiro. Mas não é a realidade da grande massa dos brasileiros, né? A grande parcela dos brasileiros que quer comprar uma casa própria, precisa comprar uma casa própria, precisa do financiamento também. Porque a gente deve levar em consideração que o prazo, na realidade, ele reduz, de certa forma, as parcelas que você vai pagar, mas no total, por conta dos juros que vão incidindo sobre o principal que ainda não foi pago, você acaba pagando um montante maior. A gente sempre deve procurar aquele financiamento que melhor se adequa à nossa possibilidade de pagamento. Lembrando que não é
vamos dizer assim, o ponto de corte. Você diz assim, hoje eu tenho condição de comprometer 30% do meu salário com uma prestação de uma casa própria. É pensar que podem existir emergências em algum momento e que, portanto, se você está imaginando que você pode chegar a 30, sempre fique um pouco abaixo. Fique com 25, fique com 20% do comprometimento do seu salário, porque você nunca sabe nem quais são as dificuldades que pode enfrentar, nem quais são as oportunidades que podem surgir. E nos dois casos, você sempre deve ter uma poupança. Sempre deve estar preparado, tanto para situações de oportunidade que possam surgir, e a gente espera que surjam muitas, tá? Como também para situações de adversidade que, infelizmente, todas as famílias em algum momento enfrentam e que a gente deve estar preparado para elas também. É uma questão de planejamento financeiro. Muito bom realizar o sonho, mas também não se enroscar, né, Débora? Exatamente. Obrigada, minha Até querida. mais.